Olá pessoal, hoje vamos passar pelos principais detalhes desta torradeira aqui. Não é com frequência que a gente faz avaliação de torradeira, mas tem várias no site já, podem conferir por lá, até o comparativo com esta aqui. Trazer os principais detalhes deste modelo, as funcionalidades dela e os resultados dos testes. Vamos lá! A Oster tem vários modelos de torradeira no mercado. Por sinal, a gente avaliou a Oster Retro, que também tem cor vermelha, e algo que chamou atenção naquele produto é que parecia de metal e era plástico ao redor. Neste modelo aqui, tudo aqui é metálico mesmo, e ela vem em duas cores, neste vermelho pintado e também num prata, que é a cor original. Eles chamam até de Oster Chrome, mas você não vê isso aí na caixa. Na caixa só vem em 4 línguas o nome torradeira: Toaster, Grill e Pan, tostadora e torradeira. É só isso que diz. E aí o modelo, que lá embaixo está bem grande. TSST-JC5BBKR. Vai ver que é por isso que chamaram de Chrome. Por sinal, gente, francês não é meu forte. Caso eu tenha falado errado, peço desculpas aí. Vamos passar pelas características dela. Ela tem 18 de largura, 18 também de altura e 29 de comprimento. Ela pesa 1,3 kg e tem 800 watts de potência. Na boca aqui, ela é bem larga. De comprimento da boca, ela tem 13,6 centímetros. Na largura tem 3,5 centímetros, mas tem que considerar, na verdade, as grades internas que seguram o pão quando você coloca ali dentro. Tem 3,2 centímetros, então, de espaço útil para colocar um pão. Dependendo da situação, cabe até um bom pão francês ali dentro, cortado ao meio. Ela tem um pouco mais de 12 centímetros de profundidade, o que é ótimo para um pão fatiado alto. Algumas torradeiras acabam não indo tão fundo e daí chega a não tostar aqui em cima. Neste caso aqui, ela vai inteira para baixo e fica em contato com a resistência. Quando está lidando com um pão menor, aí o que importa mais, bem, isso aqui é um nosso pão padrão, marcação, para a gente conseguir ver a mola. Mas para mostrar para vocês aqui, quando eu trago o pão para baixo, se for um pão muito pequeno, ele vai acabar ficando lá dentro ainda. Não é o caso aqui, né? Mas se fosse menor, um cantinho, às vezes, do pão, vai ficar lá no fundo. Aí, esse jogo aqui é importante. Nesse caso, nessa torradeira, fica 6,8 centímetros de profundidade para dentro. Não é ruim, poderia ter um jogo um pouquinho maior. A Britannia Tostapane, por exemplo, chega a trazer e deixar só 5,8 centímetros de altura. Então, um pãozinho bem pequeno você ainda vai ter acesso sem precisar usar algum utensílio extra. Mas não é ruim, 6,8 até que é aceitável. Por sinal, falando sobre este pão padrão aqui, esse aqui a gente mede a mola, quanto ela vai largar o pão para cima. Este produto aqui está saindo muito bem. Tem alguns produtos que ele chega até a empurrar esse pão de madeira para fora. Não é o caso aqui, ele saltou bem pouco, o que é um ótimo resultado para você conseguir saltar o pão e não acabar colocando ele no teu prato já imediatamente. Fora isso, o barulho dela também é bom. Ela não faz muito barulho quando solta, não faz nenhum barulho como se estivesse quebrando a torradeira. Algumas não têm essa mola extra para aliviar, então é um resultado positivo. No geral, o acabamento do produto é bom, é plástico aqui ao redor, é inox aqui em cima e metal aqui pintado. A junção do plástico com o metal aqui na frente ficou bem boa. Só deixaram a desejar umas junçõezinhas aqui em cima, só que só se você olhar nessa canaleta do metal para o plástico que você vai ver. Em geral, o trabalho está bem feito. Aqui na frente tem algumas funcionalidades. Tem o seletor, que é basicamente linear, de 60 segundos até 4 minutos. Então, 1 é 60 segundos, o máximo é 4 minutos. Para fazer um pão fatiado branco, vai levar perto de 2 minutos, deixando ele bem dourado, mas não queimado. A grade que tem nos dois lados, ela segura o pão no centro e assim não tosta mais de um lado do que do outro. O problema aqui em termos de performance foi que lá embaixo, em um dos lados, ele acaba tostando mais embaixo do que nas outras áreas do pão. Fora isso, a homogeneidade é boa e o grau de tostagem também está bom. Mas tem outras funcionalidades aqui do lado, então se eu não fizer nada, eu estou com ela ligada aqui na tomada, se eu só baixar, ela vai acender o LED dizendo que a torradeira está funcionando normal. O botão cancelar fica aqui do lado oposto. E aí aqui eu tenho bagel, descongelar e reaquecer. Só para explicar, vamos começar pelo reaquecer. Aqui ele fica 30 segundos ligado
e realmente 30 segundos, independente de onde você seta esse seletor, só vai funcionar o botão reaquecer. Então eu baixo aqui, se eu apertar o reaquecer, ele só vai fazer 30 segundos. O descongelar ele vai acrescentar 30 segundos, independente do programa que você escolha. Se o programa 3 demora 2 minutos para fazer, apertando o descongelar ele vai levar 2 minutos e meio. E por último é o bagel. Não acho que é comum ter bagel aqui no Brasil, pelo menos onde a gente mora aqui não tem muito. Por sinal, comentem aqui embaixo se vocês encontram um bagel fácil na cidade de vocês. O que é um bagel basicamente? Ele tem um formato de donut normalmente, só que ele é um pão fermentado, ele lembra um pouco daquela massa de pretzel, do pretzel mole, não aquele pretzel de salgadinho que vendem por aí. Aí o que o pessoal faz é corta o bagel no meio e aí coloca as 2 fatias aqui dentro. Só que só esquenta na parte central. Então esse botão aqui ele só vai ligar as resistências centrais. Então ele não serve só para bagel, serve para qualquer coisa, só lembre que ele só vai aquecer o centro. Então até com um pãozinho francês, eu tenho um pãozinho cortado aqui. Se eu quiser, por exemplo, só aquecer o centro, derreter uma manteiga quando eu for colocar no pão, eu posso colocar aqui e aí ligar o bagel e ele só vai ligar a resistência central. Funciona bem, ele vai basicamente usar os mesmos tempos do seletor normal, mas só utilizando a resistência central. Quando se tratando de limpeza, na parte externa é fácil de limpar, só essa canaleta que não ajuda muito, acaba acumulando algumas sujeiras aqui, elas caem por dentro, mas fica em alguns cantos. Na parte de baixo você tem aqui uma bandejinha, então quando eu estava mexendo com o pão francês acabou ficando alguns farelos aqui, mas você não tem acesso à parte de baixo completa. Então tem um espaço aqui para você enrolar o cabo, que por sinal é bem ruim, você não consegue soltar esse cabo dessas 2 abinhas que tem aqui embaixo, então tentando enrolar, que por sinal é um cabo bem curto, você não consegue trazer ele para dentro. Então limita bastante o que você consegue fazer aqui na parte de enrolar o cabo. Mas você não tem acesso aqui para conseguir fazer a limpeza por baixo. Então o que sobra realmente é só essa bandejinha aqui para acesso de limpeza. E aqui eu não recomendaria limpar muito, porque essas resistências internas elas são bem sensíveis e acaba estragando com facilidade. Quando se tratando de segurança, ela saiu bem. Claro que nessa parte de cima aqui chegou a 150 graus. É comum toda essa parte de metal esquentar bastante. Na parte de dentro nem se fala, 300 e poucos graus aí. Mas na lateral, onde a gente realmente encosta, não passou de 75 graus. É quente, mas não vai queimar se chegar a tocar. Então, depois de fazer, dá para manusear ela e guardar até se você quiser. Fora isso, os pés são de borracha, 4 pezinhos de borracha, garantem a estabilidade dela. Ela só podia estar um pouquinho mais para as laterais, esses pés, que quando eu aperto aqui demais, ela dá essa dançadinha leve. Mas no geral é isso, gente. É uma torradeira interessante, com acabamento bom, funcionalidades boas, segurança está saindo bem também. Podiam trabalhar na limpeza, fora essa bandeja ter um acesso um pouco mais completo, para fazer uma limpeza mais detalhada. E também um cabo mais longo, né? Porque precisar de uma extensão para uma torradeira é sacanagem. Pessoal, assine o canal, acompanhem a gente e, claro, comparem ela com as outras no site da Arpija. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.